Aqui agora eu quero fazer algumas afirmações e algumas reflexões a respeito de liderança cristã. Primeira coisa, né? Primeira afirmação. Os líderes são necessários. Hoje em dia nós vivemos no país uma crise de liderança. Se a gente pensar assim, nós vamos ter eleições no ano que vem. Quem? No universo político brasileiro, quem? Né? Porque nós não temos líderes competentes, honestos, pelo menos que se apresentem. Deve ter por aí, mas pelo menos não estão se apresentando. Então nós temos uma crise de liderança. Se nós olharmos a igreja também, nós também sofremos uma crise de liderança na igreja. É claro que nós temos aí líderes importantes, o Padre Francisco, o Papa Francisco e alguns, mas em termos gerais nos faltam liderança. Então os líderes são necessários. Aliás, a estratégia fundamental de Jesus Cristo foi produzir líderes primeiro, né? Um grupo de 72, 12, 3, 1. Ele vai trabalhando a formação de liderança que é necessário para o seu projeto de implantação do Reino de Deus na face da terra. Segunda afirmativa. Desejar a liderança não é contra o Evangelho. Assumir a liderança, desejo de assumir a liderança de algum projeto, de alguma comunidade, de algum ministério, de algum grupo, de algum serviço, desejar isso não é contra o Evangelho, não. Esse negócio de falar assim, quem sou eu? Sou um pobre de trato, de pode nada. Tudo bem, mas desejar, quando aqueles dois irmãos mandaram a mãe falar com Jesus Cristo, para um ficar na direita e o outro na esquerda, a crítica de Jesus Cristo não foi em relação a querer assentar à esquerda e à direita, mas sim um método. Ele fala, vocês vão beber o cálice até o fim? Porque quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva. Ele não falou, não deseja ser o primeiro. Ele falou, a maneira de ser o primeiro é o serviço. Portanto, desejar a liderança, desejar assumir um posto de referência, de liderança na comunidade, não é contra o Evangelho. E, aliás, é prova de nossa responsabilidade. Se eu acho que eu posso, por que não? Né? Terceira afirmativa. A liderança cristã é fundamentalmente diferente da liderança secular. Então, os fundamentos da liderança secular são diferentes dos fundamentos da liderança cristã. Enquanto os fundamentos da liderança cristã são fundamentos espirituais, a partir do amor, o fundamento da liderança secular são as regras de mercado, de marketing, de lucro, de produtividade e coisas assim. Então, nós temos diferenças na fundação. A liderança cristã é fundamentalmente diferente da liderança secular, exatamente por causa dos seus fundamentos. Enquanto a liderança cristã, o fundamento a partir do amor é uma vida espiritual, a liderança secular tem outros princípios, baseados na lucratividade e na produtividade. Agora, uma outra afirmativa, uma quarta afirmativa. A liderança cristã e a secular têm naturezas e objetivos diferentes, mas são semelhantes em alguns aspectos. Então, a natureza, o fundamento e os objetivos da liderança cristã são diferentes dos objetivos e natureza da liderança secular, mas elas são semelhantes, porque algumas ferramentas são comuns, algumas medidas, técnicas, táticas são comuns, embora os fundamentos e objetivos sejam diferentes. Então, posto isso, algumas reflexões sobre liderança. Primeiro, o primeiro texto importante para a liderança nós encontramos em Mateus, no capítulo 20, versículo 26. A gente vai passear um pouco nisso aí. Eu vou procurar ser o mais sintético e o mais didático possível. Mateus 20, 26. Que é esse mesmo texto que eu comentei com vocês, da mãe dos filhos do Zebedeu, que foi lá com os filhos dele pedir para que Jesus Cristo colocasse uma à direita e outra à esquerda. Lá no versículo 26, depois disso,
quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados, versículo 24, com os 2 irmãos. Eu fico pensando, por que os outros 10 ficaram zangados com os 2 irmãos? Porque não tiveram a ideia. É lógico. É a coisa mais fácil. Quem conhece a natureza humana sabe disso. Por que eu não pensei isso? Aí qual que é a reação? Vocês fizeram isso. A minha avó falava assim: quem desdenha quer comprar. Não é isso? Aí Jesus, porém, os chamou e disse: sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Essa frase é suficiente para a gente entender que a natureza da liderança cristã é diferente da liderança secular. Jesus Cristo faz uma relação de diferença. Entre vós não seja assim. Quer dizer, aquilo que é proposto no mundo secular não é proposto na liderança cristã. Entre nós não pode ser como no mundo secular. Então, jogo político, jogo de interesses, favorecimentos, dominação, politicagem, isso não pode existir entre nós, né? Embora quando a gente começa a olhar assim a vida na igreja, a gente vê algumas coisas que muitas vezes não vemos nem nas firmas, né? Então, a liderança cristã é diferente. Jesus Cristo fala que tem que ser diferente. Nós não podemos agir no nosso serviço como o mundo age. E, por conseguinte, nós não podemos agir no mundo como o próprio mundo age, né? Não podemos agir dentro da igreja como o mundo age. E outro texto fundamental para nós entendermos também a questão das diferenças entre a liderança cristã e a liderança secular, nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Que também é um texto bem conhecido, e que eu vou falar, vocês não precisam ver, não, porque vocês vão perder tempo. Aí é só para citar. É aquele texto sobre a parábola das 100 ovelhas, que Jesus começa: quem de vós que tem 100 ovelhas, perde uma, não abandona as 99 e vai atrás daquela uma, né? Então, o que Jesus Cristo quer dizer? Que o procedimento do líder cristão é diferente do procedimento do líder secular. Enquanto o líder secular vê o lucro, se esse pastor fosse um empresário, ele jamais iria abandonar as 99. Ele ficaria com as 99 e perderia uma, que é 1%. E o lucro de 1%, o prejuízo de 1%, perfeitamente absorvido por qualquer firma. Então, o mundo secular pensaria assim. Já o líder cristão, não. Ele fala: nós não podemos perder nenhum, porque a visão é individual. Com isso, não quer dizer que nós temos que passar a mão na cabeça. Ah, coitadinho, não. Aqueles que se mostram dispostos têm que ser pastoreados, mas aqueles que não querem, não querem. Nós não podemos ficar perdendo tempo com um que não quer. Isso é uma outra coisa. O que Jesus Cristo está falando aqui é que a visão nossa é a individualidade, é a pessoa, é o indivíduo, que deve ser favorecido, em detrimento da massa. Mas isso não quer dizer que nós temos que ficar passando a mão naquele que não quer, mão na cabeça daquele que não quer. Não é isso não, porque tem a questão da correção fraterna. E a posição de Jesus Cristo é muito clara quanto a isso. Quando ele faz o discurso do pão, e fala: olha, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, não terá vida eterna. Alguns discípulos foram embora, porque falaram: essa doutrina é dura demais para nós. Ele vira para os apóstolos, que são os 12 mais próximos, e diz: quer ir embora também? Existem certas coisas que não são negociáveis. Existem certas coisas que não têm acomodação. Então, esse negócio de ir atrás de uma ovelha, Jesus Cristo está falando que Deus tem cuidado com cada um. Não quer dizer que desculpa cada um.
no sentido de não querer. Isso é uma coisa que nós temos que deixar bem claro, porque quando a gente fala sobre isso, alguns falam assim, bem, tem que ir atrás do coitadinho. Olha, se ele saiu, se ele não quer mais por opção dele, né? O Fanucho, o profeta Fanuchés, disse assim, se eu não te ver de novo, vá em paz, seja feliz de bom parto. Se eu não te ver de novo, seja por morte tua e não minha. Agora você pode morrer de qualquer coisa que dá na mesma. E é isso mesmo. E aqui não cabe esse negócio das 100 ovelhas. Aqui são os dois princípios. Nós não podemos agir como o mundo e nós temos que ter atenção para as pessoas. Isso que é o que nos interessa desses dois textos. A partir desses dois textos nós podemos falar de uma formação de uma espiritualidade de liderança cristã. E a gente parte dessa espiritualidade da liderança cristã a partir de um texto que é o texto de nossa escola permanente de liderança, que é o livro de Neemias. Neemias é um manual de liderança, fantástico para nós. Livro de Neemias. Vamos lá? O livro de Neemias é um livro histórico. Eu já fiz a besteira de vir desmarcado. Aqui. Acharam? É lá no Velho Testamento, viu, gente? Neemias, é depois do livro de Esdras. Neemias 1. Misericórdia. Oh, amém. Aí, mundo velho. Fala lá. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. História de Neemias, filho de Acalias. Era no mês de Casleu, no 20º ano. Eu estava no castelo de Susa. Chegou meu irmão, Anani, com alguns homens de Judá. Eu lhes perguntei como iam os judeus, o resto que sobrevivera do exílio, e como estava Jerusalém. Ele respondeu, o resto que sobrou do exílio vive lá na província em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém estão em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Então, quando Neemias toma consciência do que está acontecendo com o povo de Israel, que tinha voltado do exílio e tinha encontrado a cidade destruída, o que ele faz? Imediatamente ele se levanta, ele junta um grupo de pessoas, fala assim, vamos agir para resolver essa situação. Vamos reconstruir as muralhas, vamos fazer um planejamento estratégico aqui, para fazer uma análise conjuntural, levantar os recursos, falar com o rei, juntar a turma, ver quem é que pode, quem é que não pode, contratar funcionários. Não, a primeira coisa que ele faz é se voltar para a situação espiritual. Ele identifica que aquele problema é um problema fundamentalmente espiritual. Então, o que ele faz? Ouvindo as notícias, sentei-me a chorar, fiquei de luto durante dias, jejuei e rezei diante de Deus do céu. Portanto, a primeira atitude de Neemias foi buscar uma explicação espiritual e buscar uma vivência espiritual daquilo, porque ele reconhecia que aquele problema era fundamentalmente um problema espiritual. Gente, nas nossas comunidades, o primeiro problema que nós temos que resolver, o primeiro serviço que nós temos que realizar é o serviço espiritual. É claro que nós temos toda a estrutura necessária, casa de formação, grupos de oração, equipe de serviço, formação permanente, conselho, atividades missionárias, tudo isso é importante.
Mas o mais importante é a preservação da vida espiritual. E nós que somos líderes, nós temos que partir de uma interioridade, de uma vida espiritual para exercer a liderança. Que a nossa liderança não é igual à liderança do mundo. E a liderança cristã não é igual à liderança secular, falando do mundo como sociedade secular. Nós temos sempre que nos voltar para Deus. O princípio de nossa ação sempre será de base espiritual. A autoridade que nós exercemos na comunidade não é uma autoridade política, econômica, de cargo, é uma autoridade espiritual, fundamentalmente espiritual. Portanto, a liderança, essa liderança a partir do amor, exige uma abordagem espiritual. E infelizmente, quando a gente vai para algumas reuniões, etc. e tal, mesmo da igreja, a gente percebe que essa dimensão espiritual ela é relegada ao segundo plano. O que existe muito mais são planejamentos estratégicos que não consideram a realidade espiritual da liderança. Um dos especialistas em liderança, inclusive está no processo de canonização, já foi decretado como servo de Deus, deve sair a beatificação dele dentro de pouco, é um psicólogo que se converteu, né, e foi trabalhar com a Arca numa casa de pessoas portadoras de deficiência mental, chamada Henri Nouwen, e tem uma série de livros, e ele trata sobre liderança. Um dos livros dele chamado O Perfil de um Líder para o Século XXI, que vale a pena, quem não conhece, vale a pena conhecer, assim, o perfil de um líder do século XXI. É um livro fino, publicado pela Loyola. Vocês não vão encontrar que ele está esgotado, vocês vão encontrar só no sebo, mas é um livro que vale a pena ler. E ele fala exatamente, ele aborda a liderança exatamente a partir do seu aspecto espiritual. E lá pelas tantas ele fala, se a liderança cristã quiser ser verdadeiramente frutífera, deverá deixar o campo da eficiência e competência estritamente técnica e passar para o campo sobrenatural. Se a liderança cristã quiser ser relevante hoje, ela tem que procurar ser espiritual antes de mais nada. O exemplo claro que nós temos hoje é o próprio Papa Francisco. A liderança que o Papa Francisco exerce é uma liderança fundamentalmente espiritual. É a partir de uma base espiritual. E com isso ele consegue influenciar pessoas, que é a finalidade da liderança. É a partir de uma vida espiritual. Então é preciso que nós, os líderes, tenhamos uma vida espiritual cada vez mais voltada para Jesus Cristo. E isso é um elemento diferencial. Isso é um elemento diferencial. Quer dizer, querer fundamentar a liderança cristã somente em princípios da técnica, dos princípios da liderança secular, é um engano, porque nós não trabalhamos com produtos tangíveis, mesmo intangíveis, nós não trabalhamos com isso. O nosso objetivo é a salvação de almas, instalação do reino, e isso é fundamentalmente uma coisa sobrenatural. Portanto, a liderança tem que ser espiritual de qualquer jeito. Então, 5 pontos para a formação dessa espiritualidade de liderança cristã. Primeiro, os princípios. Estabelecer 2 princípios da espiritualidade voltada para a liderança cristã. Então, nós vamos com paciência, vamos olhando os textos. O primeiro texto dessa liderança espiritual nós encontramos em Mateus, no capítulo 11. Vou pedir paciência para vocês, para a gente ir vendo os textos e refletindo. Coisas que vocês já refletiram, já escutaram, mas não vamos escutar de novo. É a política do bater com gato morto até o gato miar. Eu não escutei o gato miar ainda, então nós vamos continuar batendo com o gato morto. Certo? Então vamos lá. Mateus 11, versículo 28 em diante. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para vós, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ora, o jugo do Senhor e o fardo do Senhor são leves. Portanto, o trabalho que Ele nos impõe não é pesado, não está acima de nossas forças, não é impossível para nós. Por que não é impossível para nós? Porque Ele carrega conosco, porque Ele está no jugo conosco. Vocês sabem o que é o jugo, né? Jugo a canga, tá? E quem tem carro de boi sabe disso, que os bois caminham de pareia, né? E normalmente o mais forte puxa mais que o mais fraco. A sabedoria do carreiro está em colocar bois de mesmo peso para que não sobrecarregue um e não torça o canzil e arrebente né? A canga e arrebente tudo, né? Mas só que tem que nós estamos numa desvantagem. Entre os dois bois, nós e Jesus Cristo, a pareia está despareiada. Portanto, quem é que vai fazer o maior esforço? O boi maior. Então, quem faz o maior esforço? Por isso que ele fala que o fardo dele é leve. Não é que seja leve, é que ele carrega a maior parte. Agora, qual que é a disposição para estar nesse jugo, para carregar esse fardo? A disposição são duas: a mansidão, a humildade. Essas são as duas bases espirituais da liderança cristã: mansidão e humildade. O que é a mansidão? A mansidão é uma disposição interior. Portanto, é um convencimento interior, é uma disposição interior para obedecer a Deus e as necessidades da comunidade e para mudar quando necessário. Para mudar quando necessário. E sem cair na falta de caráter ou abandono de convicções. Essa história de que líder não muda, eu sou assim e vocês me aguentem assim, é falta de mansidão. É falta de mansidão. Líder que muda à torta direita, sem ter uma convicção interior, é frouxidão. É ser banana. Saco de batata. Por outro lado, não ter a habilidade, a mansidão suficiente para mudar quando necessário, quando for preciso, a partir das convicções, não mudar é intransigência, é teimosia, não é mansidão. Então, é disposição interior para mudar quando necessário, sem cair na falta de caráter e personalidade e sem negociar convicções, e disposição para obedecer a Deus e seu projeto, e obedecer às necessidades da comunidade, que o líder deve obediência à comunidade. Se a comunidade deve obediência ao bispo, ao líder, por conta de estar na frente do serviço, o líder também deve obediência à comunidade, porque ele está a serviço da comunidade. Então você tem que estar nessa disposição de mansidão. Então o líder que fala, não mudo, não obedeço, faço o que quero, não é manso. Então ele não tem um princípio fundamental para a liderança cristã. Isso não quer dizer ser um banana. Segunda coisa, segundo princípio que aparece aí, é a humildade. O que é a humildade? A humildade é a consciência da própria fragilidade. Temos consciência de que nós somos frágeis, fracos. Agora, essa consciência de nossa fragilidade, nossa fraqueza, não pode nos levar ao pessimismo e à baixa estima. O líder não é aquele que fala assim, coitadinho de mim, eu não sou capaz, isso é muita areia para o meu caminhãozinho. Isso é, pelo amor de Deus, gente. Esse coitadismo que muitas vezes se tem é um absurdo. Nós somos pessoas adultas. Não tem que ter esse coitadismo, nós temos que ter uma noção clara de quem nós somos. E essa humildade é reconhecer o que nós somos, que nós podemos, as nossas limitações,
mas saber que nós podemos também. Vocês veem essa frase, né? Jesus Cristo fala na última ceia: vocês me chamam de mestre e senhor, depois que ele lava os pés dos apóstolos. Vocês me chamam de mestre e senhor, mas isso tudo é bondade de vocês, eu não sou nada disso, são seus olhos que veem assim. O que ele falou? Vocês falam bem, eu sou mesmo mestre e senhor. E isso é arrogância? Não, é consciência de si. A humildade não tem nada a ver com esse negócio de menosprezo de nossas qualidades. A humildade tem a ver com o reconhecimento que nós somos e reconhecer que, apesar de todas as qualidades que nós temos, nós somos frágeis. Somos limitados, cometemos erros. E a gente tem que entender isso, sem cair no pessimismo e sem cair na baixa estima. Não é? Aquela outra frase famosa da Sagrada Escritura: doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. Oh. E Nossa Senhora era orgulhosa então, vaidosa? Ou porque o Senhor reconheceu a humildade de sua serva? Não é? E a humildade também nos faz entender que somos insubstituíveis, mas não indispensáveis. Eu vou refletir com vocês sobre isso na primeira meditação. Nós somos insubstituíveis, mas não indispensáveis. Se não for você, vai ser outro. As coisas não vão deixar de ser feitas. Então esse negocinho de falar assim: se não sou eu, vai ser outro. A humildade é isso, né? Saber que nós somos insubstituíveis, mas não somos indispensáveis. Fala aí para o seu irmão: mansidão e humildade. Entender essas coisas facilita a nossa vida, né? Porque existe aquela mentalidade muitas vezes que o líder é aquele que não muda, que é o supra-sumo, não tem defeitos, sabe tudo. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos que ter a capacidade de mudar quando necessário, temos que ter consciência e ter disposição para obedecer, temos que ter consciência de nossas limitações, mas também de nossas qualidades. Também tem que ser das nossas qualidades. Essa ideia que se tem, por exemplo, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Gente, Deus escolhe os mais capacitados para aquilo que Ele escolhe. Pode não ser o mais capacitado aos olhos do mundo, mas é sempre os mais capacitados aos olhos dele. Então, se Deus te escolheu para exercer uma liderança, seja ela no nível que for, no nível do pequeno grupo, ao nível da comunidade, ao nível dos ministérios, se Deus te escolheu, você respondeu ao chamado de Deus para exercer essa liderança, é porque você é capacitado. Fala aí para o seu irmão: você é capacitado. Bom? Mas aí tem uma outra coisa. Se você é capacitado e não faz um serviço bem feito, ou é por preguiça ou por burrice, você escolhe. Quando eu falo serviço bem feito, não é o resultado, é o empenho. Porque o resultado quem faz é Deus, né? Ele que faz crescer a planta, não somos nós. Você só semeia. O trabalho mais difícil quem faz é Ele. Alguns de vocês ficam na madrugada inteira olhando lá e puxando as folhinhas para a planta crescer? Ou você joga a semente e vai dormir porque sabe que o Senhor faz crescer? Que é a parte mais difícil.
cavar a terra, arar a terra, jogar a semente é a parte mais fácil do jugo. A parte mais difícil do jugo, fazer crescer. Então, somos competentes, então sejamos humildes e mansos. Segundo ponto, a liderança cristã, a questão das exigências fundamentais. Isso aí nós vamos olhar em Mateus capítulo 16. Mateus 16, 24. Então, Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perderá, e quem quiser perder sua vida por causa de mim, encontrará. Aqui ele coloca as condições. O versículo 21 fala isso, né? A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos o que era necessário ele ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, tal coisa, que era necessário o seu seguimento. Então ele fala de três exigências fundamentais. Primeira, renúncia voluntária de si mesmo. Nós temos que abrir mão de certas coisas nossas para servir a Deus. Eu conheci um jovem, agora eu fui pregar um retiro muito legal, chamado Batuel, em São José dos Pinhais, lá em Paraná, um frio danado, está a 2 graus numa reserva florestal de Araucária, no beira de um lago. Ai, meu Deus de Deus, eu não pregava, saía cubo de gelo assim, a hora que você estava falando. E eu conheci um rapaz lá chamado Jorge, talvez ele venha nos visitar, porque eles têm um programa lá parecido com o programa Timóteo. Ganharam uma casa, também uma casa de retiro também. E é muito interessante. Ele disse que quando ele teve 17 anos, ele teve uma experiência de Deus. É um sujeito sem eira nem beira, teve uma experiência de Deus e começou a trabalhar com evangelização, um grupo de jovens. E ele falou assim: eu preciso definir a minha vida, porque eu preciso trabalhar para Deus. Então eu preciso arrumar uma profissão e que não me atrapalhe ser missionário, pregar, porque eu também quero casar, quero ter minha família, quero ter minha vida, mas eu tenho que ter uma profissão que me ajude no que eu quero ser, que é missionário, pregar o evangelho, estar em comunidade. A mãe dele e o pai dele queriam que ele fosse médico, e esforçaram para ele ser médico, ele fez cursinho, etc. Tal, chegou até a passar no vestibular para de medicina. Falou assim: mas se eu for médico, eu não vou poder pregar. Se eu for estudar medicina, eu vou ter que ficar tempo integral na medicina, não vou poder pregar, não vou poder estar na comunidade. Então, o que eu vou fazer? Ficou olhando e falou assim: eu vou ser mecânico. Vou ser mecânico. Vou fazer um curso de mecânica, vou abrir uma oficina, vou trabalhar segunda-feira depois do almoço até sexta-feira de manhã, não trabalharei depois das 6 horas da tarde, que à noite eu posso ir para grupo de oração e fim de semana posso pregar e voltar das missões no domingo, segunda-feira até nova coisa. Aí enfiou a cara, fez o curso de mecânica, fez o estágio de mecânica, abriu uma oficina mecânica. Enquanto ele estava abrindo a oficina mecânica, casou, arrumou um casal de gêmeos, né? E tem uma oficina mecânica e trabalha de segunda-feira depois do almoço até às 6 horas da tarde, todo dia até às 6 horas da tarde, tenha carro, não tenha carro, lá é às 6 horas fecha. Não trabalha fim de semana, e para poder dar conta do serviço, porque ele é um mecânico competente, para dar conta do serviço, ele contratou, isso que eu achei errado, ele contratou o cunhado dele, né? E mais 2 da comunidade, então são 4 que trabalham lá. Tem a casa dele, tem o carro dele, tem os filhos dele, tem coisa, ele fez a vida dele voltada para aquele que ele achou fundamental. E eu perguntei para ele: e aí, Jorge, você queria ser médico? Assim, tá, como eu desejaria ser médico. Se você é infeliz por não ser médico, assim, não seria tão feliz sendo médico. Eu estou falando desse tipo de renúncia. A sua vida tem que se adequar ao projeto de Deus, e não o inverso.
Não investe. Com isso eu não estou falando que você não tem que fazer faculdade, os jovens presentes, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Nós temos nossas profissões e tudo mais. Mas nós temos que entender que nós temos que fazer certas renúncias para servir a Deus. E renunciar, sobretudo, a algumas coisas que são tremendamente mundanas. Parece coisa contra carochinha, mas não é não, é isso mesmo. A renúncia voluntária de si mesmo. Porque nós temos que entender que o projeto que Deus tem para nós é melhor que o projeto que nós temos para nós mesmos. Porque Deus está no futuro, nós não estamos. E isso passa pela confiança em Deus. Então, nós temos que renunciar. Em algumas coisas nós temos que renunciar, algumas coisas nós temos que abrir mão. Então, não é todo fim de semana que nós vamos poder estar em casa, não é toda noite que nós podemos estar em casa. Aí você toda noite eu tenho que sair. Ora, você não vai trabalhar todo dia? Ou você vai trabalhar o dia que você quer? Então, missão é só uma vez por semana? Quer dizer, a missão passa a ser, o trabalho na igreja, o trabalho do evangelho passa a ser um diletantismo, um divertimento, ou é o centro de nossa vida? Se é o centro de nossa vida, é todo dia. Então não tem esse negócio assim, tem que sair todo dia. O que você faz das 7 horas da noite às 9 horas da noite? Dá tempo de chegar em casa ainda e assistir o futebol com o Corinthians perdendo. Eu não sei o resto, não sei. A hora que me informaram estava nesse resultado, agora pode até ser virado. Mas a gente aproveita. Então, renúncia, não adianta, gente. Essa palavra é complicada, existem pessoas que não gostam dessa palavra, existem pessoas na comunidade que não gostam dessa palavra, mas não existe vida cristã, vida de liderança sem renúncia. Não existe. Não existe. Não existe vida profissional séria sem renúncia. Não existe vida familiar séria sem renúncia. Não existe realização sem renúncia. Se você quer avançar, você tem que abandonar alguma coisa, gente. Se renuncia tanto por causa de coisas, por objetivos tão menores do que o reino de Deus e a salvação das almas. Aí, o Bolt aí, coitado, nem terminou a carreira no auge, né? Teve uma distensão na última corrida. Quanta coisa ele renunciou para ser o mais rápido do mundo. E mesmo sendo o mais rápido do mundo, ele não garantiu a vida eterna, se ele não se converter. Com todas as medalhas que ele teve. E quantas renúncias ele fez para chegar lá? Não, sem renúncia não existe. Isso é uma exigência da vida cristã, como é a exigência da vida, mas na vida cristã sobretudo. O problema é que a renúncia na vida cristã, ela se torna mais difícil porque nós não temos os lucros imediatos. Nós aparentemente não vemos o resultado imediato de nossas renúncias. Enquanto, se você renuncia seu tempo, a sua saúde, para poder ganhar uma medalha, um salário melhor, você vê o resultado imediato. Na renúncia cristã, você não vê o resultado imediato. Mas não existe liderança cristã sem renúncia. Segunda exigência é suportar a cruz. Suportar a cruz não é um masoquismo de suportar o sofrimento, mas saber que a liderança cristã nos impõe um sofrimento de vida. E esse sofrimento tem várias origens. E vai pelo próprio sofrimento, né? O sofrimento da perseguição, da incompreensão dos familiares, da incompreensão dos amigos, da traição dos que estão conosco. Né? Então, isso tudo é sofrimento. Como o sofrimento físico, do desgaste, da saúde abalada. Existe. Não, existe sofrimento de todos os lados, o sofrimento de manter o passo constante, o sofrimento da preocupação. Você está na liderança cristã, você tem responsabilidades, você vai ter sofrimento. É claro que a alegria, a satisfação, a realização pessoal, a realização interior suplanta tudo isso, mas não deixa de ser sofrimento. Não é porque você vai tomar um remédio para passar a dor que a dor deixou de existir.
Não, não é isso não. Não é porque existe uma realização, existe uma paz, existe uma alegria que vem do Espírito, daquilo que você faz, nos frutos que você vê serem produzidos, isso tudo é verdadeiro, mas não elimina o sofrimento, de maneira alguma. E o sofrimento vem de todos os lugares. Gente, para mim o sofrimento maior é a responsabilidade que eu tenho diante de tantas pessoas. Eu tenho 5 moleques aí que estão, tem uns aí que já são bem velhos, mas tem 6 moleques aí que estão conosco aí no Timóteo. E que eu pego a vida dessas pessoas durante 2 anos e fica nas minhas costas. É uma coisa muito bonita, o Timóteo, mas quem responde? Então, eu não quero esse sofrimento para mim, então não inventa. Eu não invento. Agora nós estamos aí começando o projeto seminarista. Tem 2. Nós estamos em briga com bispos, como é que vai ser esse negócio aí? Eu tenho distinto 2 pessoas nas minhas costas. Ótimo, a hora que eu ver o Ademir ordenado, e vai acontecer, senão eu mato ele, né? Que vai ser o primeiro, né? Porque o Léo veio depois. Vai ser uma alegria para mim, mas até lá, é minha responsabilidade. Então, não existe liderança cristã sem sofrimento. Vem o sofrimento das perseguições, das incompreensões, dos seus fracassos, né? Das responsabilidades que tem que assumir, das noites mal dormidas, das incompreensões da família, da incompreensão dos amigos, da incompreensão da sociedade. Não existe. Você quer viver uma vida cristã ativa, frutuosa? Nós falávamos sobre isso toda vez que a gente começava, alguém entrava na equipe de serviço, a gente mandava ler o Eclesiástico 2, né? Se entrasse para o serviço de Deus, prepare-te para o sofrimento. Na outra meditação sobre as dificuldades da liderança, eu vou começar com esse texto. E a terceira exigência é o seguimento de Cristo. O que é o seguimento de Cristo? O seguimento de Cristo é fazer as coisas como Cristo fez. É seguir os passos que ele seguiu. É assumir as responsabilidades que ele assumiu. Essas coisas todas nós estamos partilhando, todos vocês têm essa experiência. Eu só estou simplesmente verbalizando uma coisa que vocês já têm isso na vida de vocês, eu estou simplesmente recuperando ou recordando. Esses são os ensinos antigos. O seguimento de Cristo é fazer as coisas como Cristo faz. A partir dos seus princípios, a partir dos seus critérios, dos seus sentimentos. São Paulo, na carta aos Filipenses, vai falar isso. Tende em vós os mesmos sentimentos que Cristo. Então, é essa maneira. E nós temos que nos perguntar a cada momento de nosso trabalho, de nossa liderança, do nosso ofício, nós temos que nos perguntar como Jesus Cristo faria isso. Qual que é a medida que ele tomaria aqui? Qual que é a resposta que ele daria a esse problema? E tentar nos aproximar o máximo possível daquilo que Jesus Cristo fez. Então são 3 exigências: renúncia, sofrimento da cruz e seguimento de Cristo. Fala aí para o seu irmão: renúncia, sofrimento da cruz, seguimento de Cristo. Terceiro ponto, eu chamei de práticas de uma vida espiritual. Recordando, mais uma vez, nós os líderes cristãos temos que ter uma vida espiritual. E essa vida espiritual é estabelecida em certas práticas de vida espiritual. E eu quero recordar algumas delas. A primeira coisa de um líder cristão, da vida espiritual de um líder cristão, é a vida de oração pessoal. Nunca é demais insistir nesse ponto. Nunca é demais insistir nesse ponto. A oração pessoal. Vocês fiquem sabendo que a primeira tentação que vem na vida de um líder é abandonar a oração pessoal.
sem medo nenhum de estar mentindo, os mais antigos engajados rezam hoje menos que rezavam no começo. Porque na medida que vão assumindo responsabilidades, a gente tira o tempo da onde? Da oração pessoal. Nós não tiramos de outra coisa. Nós tiramos da oração pessoal. E sem vida de oração não se tem liderança. Porque é a vida espiritual que determina a autoridade. E a oração pessoal não é uma oração para pedir a Deus as coisas. É uma oração para estar com Deus, ouvir sua voz, conhecer o seu coração, abrir seu coração a Ele. Nós temos o hábito de ter uma oração, é uma oração peditória, né? Uma oração que se aproxima de Deus para falar de nossas necessidades, nossos projetos, isso também, mas a oração pessoal é fundamentalmente um relacionamento com Deus. Conversar com Deus de nossas coisas, estar aberto à sua vontade, à sua palavra. Nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que achar esse espaço. O Monsenhor Mauro falava uma coisa que era verdadeira, e nesses anos todos a gente comprova isso. Quando eu ia conversar com ele, eu falava assim: Monsenhor, o padre fulano de tal abandonou o ministério, o líder fulano de tal juntou com uma mulher que não era dele, foi embora. Isso aconteceu agora, numa liderança aqui na Arquidiocese, não na Diocese de Pouso Alegre, mas em uma das sufragâneas. O líder abandonou, juntou com a mulher e foi embora. Um escândalo danado na comunidade. Aí eu falava isso para o vovô, falava assim: ih, tá, parou de rezar. Ele não falava é isso ou é aquilo, ele falava parou de rezar. E é isso mesmo, e cada ano que passa e cada tempo que eu estou aqui, eu vejo isso. Líderes que esfriam, desistem, se tornam preguiçosos, medíocres, poucos criativos, se opõem aos novos projetos de comunidade, e não colocam o ombro na obra. Você vai olhar a vida de oração pessoal, está lá embaixo. Não encontra entusiasmo, só vem dificuldade, só vem empecilhos. Vida de oração pessoal. Nunca é demais insistir nisso. Nunca é demais. O padre Marcelo conta que ele foi conversar com o Papa Bento XVI. O Papa Bento o chamou para ele rezar com ele na capela. Ele foi, se ajoelhou na capela particular do Papa, porque a capela particular do Papa já é outra coisa, né? Junto com o Papa, então, aí ele ficou lá meia hora de joelhos, 45 minutos, 1h15, de joelho na frente do Santíssimo, em silêncio. Tem alguns aí que fazem oração pessoal diante do sacrário. Se abrir o sacrário, Jesus Cristo não está lá, ficou surdo, está lá fora. E os cardeais e secretários na porta da capela com passa na mão, e ele lá, 1h45, quase 2 horas, aí ele se levantou e falou assim: vamos conversar. Eu penso que o governo da igreja é um pouquinho mais trabalhoso que o governo das nossas comunidades. Vida de oração pessoal. E a gente aprende isso. Insistência. Aprender a fazer silêncio. Escutar Deus. Estar diante de Deus. Vida de oração pessoal. Essa é a primeira exigência da vida espiritual. Não existe cristianismo sem oração. Não existe vida espiritual sem oração. Não existe. Tem que enfiar isso na cabeça. Inventa a hora de acordar, inventa a hora de dormir. Oração pessoal. Fala para o seu irmão aí, oração pessoal. Além da oração pessoal,
faz parte da vida espiritual a oração comunitária. Rezar com a comunidade. Gente, esse negócio de rezar com a comunidade, nós temos que ter alguns cuidados também, viu? Rezar com a comunidade é rezar com a comunidade, não é rezar para a comunidade, não é rezar no lugar da comunidade, é deixar a comunidade rezar também, né? Porque de vez em quando a gente vai para as orações comunitárias, estufa a jugular do pescoço e a anjaiada sai tudo da capela. Calma. Oração comunitária é oração comunitária. Partilhar a oração, estar junto, faz parte da vida espiritual. Segunda prática, intimidade com a palavra. Gente, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Esses dias eu estava aqui num projeto aí, e aí o Jaime perguntou para os que estavam no projeto: vocês já leram o Evangelho de Marcos? Ninguém não tinha lido o Evangelho de Marcos, que é o menor. Eu não vou nem perguntar se vocês já leram a Bíblia de Apocalipse a gente. Não vou nem perguntar. Porque isso foi o projeto do ano retrasado que vocês assumiram com o compromisso de ler. E como vocês são pessoas responsáveis, vocês leram. Então não vou nem pedir para levantar a mão. Porque eu vou passar vergonha, porque todos vão levantar. Nós somos que nem galinha, nós pegamos a palavra de Deus e fica ciscando, uma passagem aqui, outra passagem lá, outra passagem lá, outra passagem lá, aí ficamos doutor em alguns versículos. Aí vai pregar, são sempre os mesmos versículos. Você tem intimidade com a palavra, gente. Tem que ler a palavra todo dia. Além de conhecê-la como uma obra literária, você tem que conhecer como uma obra inspirada. E você tem que conhecê-la. Então, intimidade com a palavra. Fala aí do seu irmão, intimidade com a palavra. Terceiro ponto. Ascese, ou seja, disciplina espiritual. Algumas práticas de ascese, jejum, penitência, né? De vez em quando, né, fazer um jejum, não fazer o jejum que nem minha avó fazia, né? Eu vou fazer jejum, então porque eu vou fazer jejum, vou tomar um café da manhã reforçado. Aí como eu estou com jejum, ali na meia da manhã eu como uma fruta, pulo o almoço, mas às 3 horas eu faço um bom de um café da tarde, porque eu estou em jejum. E depois às 6 horas, como eu estava em jejum, como bastante que a janta. Aí vou dormir, antes de dormir eu tomo um chá com bolacha. Esse é o jejum dela. Não é bem isso, né? Jejum. E não é esse negócio de o jejum da língua, não falar dos outros. Gente, não falar mal dos outros não é uma questão de jejum, é uma questão de pecado. Eu vou fazer jejum de não ver programa de televisão. Não ver programa de televisão alguns não é uma questão de jejum, é uma questão de vida santa. Espera aí. Eu não vou comer chocolate como sacrifício. É que nem a turma fala assim: eu vou fazer sacrifício de não fumar. Sacrifício de não fumar? Pelo amor de Deus, né? Não vou tomar uma cerveja hoje por jejum. Espera aí. O jejum da cerveja passa a ser sacrifício se eu for viciado em cerveja. Então já não é nenhuma questão de jejum, é uma questão realmente de conversão. Então, espera aí. Não é jejum mesmo, é se abster de coisas, sentir fome e governar nosso próprio corpo. Isso é a prática de ascese. Quem manda somos nós, não é o nosso corpo. Nós somos muito preguiçosos. Qualquer coisa encosta para dormir, qualquer coisa. Peraí. Então, ascese, disciplina espiritual. E os outros 2 conselhos são fáceis. Vida sacramental. Eu não tenho pecado, então não vou confessar. É bom confessar que você não tem pecado, porque se mentiu já é mentira.
Mas também não é ter aquela consciência escrupulosa de que a cada 5 minutos tem que confessar. Tem um sujeito lá em Itajubá que ele fica na porta da igreja esperando o padre entrar na sacristia para se paramentar, que ele tem que se confessar 5 minutos antes de comungar, porque senão ele peca. Mas isso é síndrome, isso é doença. E o padre conhece, sabe que ele é assim, é uma síndrome, é uma doença da consciência escrupulosa. O sujeito fica com medo de entrar na vida da comunhão e estar em pecado e ser condenado e ir para o inferno por causa disso. Não é isso. Mas, pelo amor de Deus, pelo menos aí, né? Você arruma sua casa, seu quarto só uma vez por mês? Toma banho só uma vez por ano? Tem uns que sim, né? Pelo menos uma vez cada 15 dias, uma vez cada 3 semanas, uma boa confissão, né? Para não acumular muito. São Gaspar Bertone falava o seguinte, que se você deixa acumular pecados veniais, você vai cair em pecados mortais gravíssimos. Porque os pecados veniais, eles acabam promovendo o relaxamento de nossa consciência. Podem não ser graves, no sentido de serem pecados mortais, mas eles têm um péssimo fruto, que é o relaxamento de nossas consciências. Esses pecados veniais são perdoados no ato penitencial da missa. Mas não se trata de só ficar com o ato penitencial da missa, se trata de estar no confessionário, confessar os pecados mesmo que sejam veniais, para receber uma graça própria da reconciliação. Agora, eu sei que nós temos problema de ter padres no confessionário. Eu sei disso. E nem todos os padres da nossa diocese têm o hábito de estar no confessionário, infelizmente. Uma prática sacramental. Missa, pelo menos, mais uma vez por semana, não só se contentar com a missa do domingo. Dá um jeito de roubar um tempo de ir numa missa durante a semana. Visita ao sacrário. São João Bosco falava que você não precisa fazer grandes visitas ao Senhor. Você não precisa ir todos os dias ficar 1 hora na frente do sacrário. Mas se você estiver perto de um sacrário, a passagem, uma genuflexão já valeu, porque você está numa referência ao Senhor. Então ter essa prática de vida sacramental, ter essa consciência, faz parte da vida espiritual. E a vida comunitária, né? A vida comunitária. Viver em comunidade. Por que viver em comunidade é importante para a nossa vida espiritual? Porque a vida em comunidade nos ensina a ter paciência. É porque a comunidade é uma máquina de moer carne. Então ensina-se a ter paciência, a ter boa vontade com aquelas pessoas. Sabe aquelas pessoas? Você lembra, sabe quem que é, né? Sabe o nome dela, onde ela mora, você sabe. É ter paciência com ela, é amar aquelas outras pessoas, sabe? Aquelas pessoas, sabe? Amar. É a oportunidade de não falar mal dos outros. Porque se o mandamento é amar-vos uns aos outros como eu vos amei, nós só podemos exercer esse mandamento, ou realizar esse mandamento, em vida de comunidade. Não tem jeito. Vida cristã é vida comunitária. Eu sei que esses procedimentos são óbvios, mas é bom sempre lembrar. Então, vamos lá. Oração pessoal e comunitária. Fala aí para o seu irmão. Oração pessoal e comunitária. Intimidade com a palavra. Vida comunitária. Olha, se vocês praticarem isso direitinho, depois da morte de vocês, em 2 anos vocês estão no altar. Virar tudo santo de altar. Quarto ponto. 2 conselhos bíblicos para a vida espiritual. O primeiro conselho nós encontramos na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5.
São Paulo diz que nós devemos ter em nós os mesmos sentimentos ou pensamentos que Cristo. Esse é o primeiro conselho de vida espiritual. Ter em nós os sentimentos de Jesus Cristo. Ter em nós os pensamentos de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos conhecê-los. E o segundo conselho para a vida espiritual, que resume, né, toda a atitude de vida espiritual, que é também chamada de vida no Espírito, que precisa ser cultivada, é em Mateus, capítulo 25, 26, versículo 21, 41, que fala: vigiai e orai. Gente, nós temos que aprender a vigiar, viu? O que é vigiar? Prestar atenção, abrir os olhos. A gente fica dormindo. Vigiar contra as nossas companhias, vigiar contra as nossas conversas, vigiar contra as nossas leituras, vigiar contra a nossa comida, vigiar contra os nossos pensamentos, vigiar. A gente não vê isso. Esses dias, veja só como é que são as coisas. Uma comunidade nossa aí, não da nossa diocese. Pode ficar tranquilo que não é da nossa diocese. É de uma das dioceses que a gente dá assessoria de formação. A coordenadora do Ministério das Famílias, para ajudar o relacionamento familiar, marido e mulher, abriu uma sex shop. Com tudo que tem direito. Não é só calcinha comestível, não. Tudo que tem direito. Eu fui falar com ela. Não, mas estou fazendo isso para o bem dos casais. Gente, de onde que entra essas coisas? Não vigia. Ouviu em qualquer lugar, na internet, qualquer coisa. Liderança secular, liderança mundana. Nós temos que vigiar, gente. Tem que vigiar. Vigiar as nossas conversas. Uau, estou cansado de ver isso. Pessoas que estão vindo de bem a melhor, daqui a pouco engrenam uma amizade com uma pessoa que não tem lá muito juízo, e ela também já não tem muito juízo, acaba saindo da vida da fé. Porque não vigiou suas companhias, não vigiou os ambientes que frequenta, não vigiou as suas conversas, não vigiou os seus programas de televisão, não vigiou a sua leitura, não vigiou a sua vida espiritual, não vigiou sobre o seu coração, guardou mágoa, raiva, inveja. Aí não vigia. E a segunda já falamos, vida de oração. Sem reza não vai. Isso era um outro ditado do Monsenhor Mauro falava isso: sem reza não vai. São duas coisas, vigiar e orar. Isso é um conselho fundamental. E é um conselho do próprio Jesus Cristo. Fala aí para o seu irmão: vigiar e orar. E os 4 problemas espirituais que nós temos que vigiar. Sobretudo, vigiar sobre 4 problemas espirituais. O primeiro, o orgulho. Orgulho que nos leva à vaidade. Você sabe o que é vaidade, né? Vaidade é o pavão enfeitado, né? Isso é a vaidade. Vaidade que a vaidade produz a soberba produz a autossuficiência produz o egoísmo, e o egoísmo nos leva para longe de Deus. Então, cuidado com o orgulho. Nos ter em alta conta acima do necessário, a autossuficiência, menosprezo dos outros, subestimar a graça de Deus, achar que podemos tudo, que a minha competência, a minha sabedência é o suficiente. Primeiro problema, orgulho. E vocês fiquem sabendo que nosso orgulho morrerá 2 minutos depois de nossa morte.
A última coisa que morre em nós é o nosso orgulho. A vida nossa inteira vai ser uma luta contra o nosso orgulho, que aparece quando menos esperamos. Segunda coisa que nós líderes temos que tomar cuidado, que é a tentação, que nós temos que vigiar, o autoritarismo. Eu sou assim, faço assim, porque eu sou isso, então tenho que me obedecer. Esse é o autoritarismo, que é diferente de autoridade. A autoridade cristã se fundamenta no serviço e não no cargo, no posto. Então, essa é a segunda coisa que tem que tomar cuidado, que nós temos que vigiar. Terceira coisa que nós temos que vigiar é contra a nossa sensualidade. A sensualidade aqui não se aplica somente à questão da sexualidade. Se aplica à busca do prazer sensual de várias coisas. Do comer, do beber, do estar à toa. Viver para satisfazer suas necessidades e seus prazeres, que não são necessariamente sexuais. A sensualidade dos olhos, a sensualidade do paladar, a sensualidade do ouvido. Gente, esses dias eu estava escutando no rádio, obrigatoriamente, que eu estava ligado, passei logo em seguida, aquela música dessa Adele, né? É isso mesmo? Gente, é uma pornografia emendada até da outra. Anitta. Eu não conheço isso. Anitta. Pelo amor de Deus, é uma pornografia até da outra. Sensualidade, cuidado. De estar buscando a satisfação de nossos prazeres, de todas as áreas. E líder tem muito disso. A vaidade, sobretudo, por causa da vaidade. E a quarta tentação nossa é a temeridade. O que é temeridade? A temeridade é enfiando a cara, fazendo as coisas, e depois pedindo para Deus resolver a burrada que você fez. Fazer as coisas sem pensar, sem rezar, sem planejar, e depois faz, Senhor, faz dar certo. Você não perguntou para fazer, por que ele vai quebrar o galho e consertar depois? Então chama-se temeridade. Fazer as coisas de maneira imprudente. Agir sem refletir, agir sem pensar, agir sem rezar. São 4 problemas, ou 4 tentações que a liderança enfrenta. As mais importantes, é claro que nós vamos falar de outras, mas as mais importantes: o orgulho, autoritarismo, sensualidade e temeridade. Gente, isso é um resumão bem resumido da doutrina de liderança cristã, né? Cursinho intensivo, né? Bom, fala aí para o seu irmão, vigiar e orar.